Olá pessoal, tudo bem? Hoje apresentamos um novo vídeo sobre a nossa carteira de investimento em ações para rendimento através dos dividendos, onde investimos semanalmente a quantia equivalente a uma moeda de 2 euros por dia. Vamos então realizar o balanço deste primeiro trimestre de 2021. Vamos lá. Como habitualmente, vamos começar por dar uma espreitadela ao comportamento dos mercados. Bom, e este início de ano, este primeiro trimestre, ficou marcado por momentos de elevado otimismo no mercado, eu diria até com alguns momentos de euforia. De facto, foram 3 meses marcados sobretudo por subidas, fortes subidas, e essa é a principal característica a reter ao longo deste período do primeiro trimestre de 2021. Os principais factos que estão no fundo ou que podem estar a explicar esta situação prendem-se no essencial com, de um lado da balança, digamos assim, a nova administração americana, liderada pelo presidente Joe Biden, que foi, juntamente com a sua equipa, muito bem recebida pelos mercados. Depois, a questão do plano de vacinação, um reforço muito significativo no plano de vacinação nos Estados Unidos, com antecipação dos prazos previstos, portanto um esforço da nova administração no sentido de acelerar este plano de vacinação para combate à pandemia. Muito significativo também, naturalmente, mais um pacote de estímulos à economia americana, aprovado e posto em prática por esta nova presidência. Muitos milhares de milhões de dólares injetados na economia. E sabemos que, muito provavelmente, de um modo direto ou indireto, grande parte deles vêm parar aqui aos mercados, essa é que é a verdade. Também, mais recentemente, o anúncio de um plano de investimento em infraestruturas, com muitos milhares de milhões de dólares também, mais uma vez, envolvidos. E ainda neste período, a apresentação dos resultados empresariais relativos ao quarto trimestre de 2020 e que, de uma maneira geral, foram uns melhor que outros, naturalmente, mas, de um modo geral, em termos médios, foram resultados positivos e acima das estimativas. Do outro lado da balança, não nos podemos esquecer que ainda estamos com uma pandemia em curso, a verdade é essa, e com números preocupantes em grande parte do globo. E em termos mais concretos da situação da economia americana, temos as mais recentes preocupações com o aumento da inflação e começam a aparecer os primeiros sinais disso mesmo, e não temos grandes dúvidas de que a inflação irá subir de forma muito significativa. É assim historicamente, com tanta injeção de dinheiro no mercado e mais alguns outros fatores a contribuírem para isso, temos seguramente uma subida forte da inflação nos próximos tempos. Este é um dos fatores no outro prato da balança, juntamente com o aumento dos juros da dívida soberana. Se olharmos para as yields, as Treasury Notes a 10 anos nos Estados Unidos, neste período de tempo, elas estão basicamente em valores perto de duplicar. Portanto, neste período de pouco mais de 3 meses decorrido desde o início do ano até agora, elas estão praticamente no dobro daquilo que estavam no início do ano. Se fizermos aqui uma observação rápida a este gráfico, podemos constatar isto mesmo que acabámos de dizer. Portanto, aqui no início do ano, a yield das Treasury Notes estava a pouco mais de 0,9%, 0,917. Vê-se aqui uma trajetória praticamente constante de subida, sendo que agora aqui, em finais de março, atingiu um pico de 1,745%. Baixou agora ligeiramente, está nos 1,66%, mas, portanto, face ao início do ano, como se pode ver, temos quase uma duplicação do valor,
uma aproximação gradual, mas muito constante, de um patamar significativo dos 2%. Bom, entre os argumentos de um e do outro lado da balança, tudo pesado e bem pesado, a verdade é que os mercados responderam com subidas muito fortes e, volto a dizer, um grande otimismo é o que reina no presente. Se nós olharmos então aqui para o S&P 500, verificamos que ao longo deste ano 2021 a subida vai perto dos 10%, 9,92%, com o índice a começar aqui o ano nos 3.700 pontos e agora, nesta passada sexta-feira, dia 9 de abril, a chegar aos 4.128 pontos. E, portanto, estamos aqui em máximos de sempre, em territórios recorde, máximos de sempre. Se formos ver, por exemplo, aquilo que, alterando aqui o time frame para o período de um ano, aquilo que ocorreu neste período de um ano até agora, são 48% de subida. Portanto, não há muito a dizer sobre isto, os mercados são o que são, já sabemos que no curto prazo são bastante irracionais, e, portanto, o que tem ocorrido são subidas muito fortes, 48% no espaço de um ano e cerca de 10% só no corrente ano. Se olharmos agora para o Dow Jones, o que nós temos é também algo mais ou menos semelhante. O índice está também em territórios recorde, aqui nos 33.800 pontos, a aproximar-se já muito dos 34.000 pontos, tendo começado o ano na casa dos 30.000 pontos, pouco acima dos 30.000 pontos, 30.223 pontos. Portanto, o que nós temos é, ao longo do ano 2021, uma subida do Dow Jones de 10,4%, portanto, ligeiramente superior ainda àquela que se verificou no S&P 500. No prazo de um ano, ou no período de um ano, temos então aqui também uma clara tendência de subida e ela, em termos percentuais, cifrou-se nos 42,5%. Portanto, não há também muitas dúvidas de qual é que tem sido a tendência destes índices nos últimos tempos. Para concluir aqui esta nossa observação, olhando para o Nasdaq, temos então aqui um comportamento um pouco mais irregular face aos dois índices que observámos anteriormente. Ainda assim, a tendência global neste ano também é de subida, uma vez que começou o ano aqui perto dos 12.700 pontos e terminou esta semana passada nos 13.900 pontos. Já esteve em valores superiores, acima dos 14.000 pontos, aqui por alturas de meados de fevereiro, 12 de fevereiro, está agora um pouco abaixo do seu máximo histórico, mas ainda assim este ano a registrar uma subida de 7,9% e em termos do período de um ano, aqui então bate os dois índices anteriores por larga margem. Repare-se aqui no início deste gráfico com valores ligeiramente acima dos 8.000 pontos, perto dos 8.200 pontos, e agora, um ano depois, estamos bastante perto dos 14.000 pontos, 13.900 pontos. Em termos relativos, isto traduz-se numa subida de 70,5% no espaço de um ano. Quanto a factos, não há argumentos, esta é que é a realidade que os mercados nos mostram e é com ela que temos que lidar. Bom, nós entendemos naturalmente que é muito provável que venha a haver algum acerto, tradicionalmente a chamada correção, no entanto, não sabemos quando nem qual a sua dimensão, portanto nunca sabemos quando ela vai ocorrer, nem qual será a sua amplitude. E nesse sentido, o que nós temos feito é continuar as nossas compras com regularidade, uma vez que nós investimos montantes similares em períodos regulares de tempo e somos investidores para o médio e longo prazo, nós vamos acabar por conseguir, em prazos mais alargados, encontrar bons pontos de entrada e obter bons preços médios de compra. E por isso temos continuado a fazer as nossas aquisições ao mesmo ritmo que vínhamos fazendo até agora. Não adianta tentar realmente adivinhar ou esperar
pelo momento em que o mercado vai corrigir, em que o mercado vai descer, porque, como dizia há pouco, não sabemos. Sabemos muito provavelmente isso irá acontecer, mas não sabemos quando nem qual a dimensão dessa eventual correção. Olhando agora para a flutuação da cotação do par de moedas euro-dólar, algo que costumamos observar também, uma vez que os nossos ativos estão denominados em dólares e a nossa moeda de base é o euro, esta é uma relação que importa irmos acompanhando. O que se pode constatar nestes 3 meses é que houve uma tendência para a desvalorização do euro face ao dólar, ou, se quiserem, melhor dizendo, uma valorização do dólar face ao euro. Observando o gráfico representativo deste ano de 2021, verificamos então que no início do ano, aqui precisamente no dia 1 de janeiro, o euro estava a valer 1 dólar e 22 cêntimos, um pouco mais até do que isso, e depois veio gradualmente descendo, atingindo aqui um valor mínimo agora há alguns dias atrás, no final de março, com 1 dólar e 17 cêntimos, agora tem subido ligeiramente e está no presente a 1 dólar e 19. O mercado já está aberto nesta altura, daí a razão para que estes valores estejam a flutuar. Portanto, temos aqui uma descida de um pouco mais de 3 cêntimos e que, em termos percentuais, se traduz em algo aproximado a 2,6% de desvalorização do euro face ao dólar. Como é que isto impacta nos nossos investimentos? Já o temos dito noutras ocasiões. Portanto, com um euro mais fraco, as nossas aquisições tornam-se um pouco mais caras, mas por outro lado, a nossa carteira valoriza, uma vez que está denominada em dólares. O mesmo acontece com o valor dos dividendos que vamos recebendo, mas aí o impacto é muito pouco significativo, atendendo a que, como procedemos ao seu reinvestimento praticamente de imediato, não há, portanto, aqui um impacto quanto à parte dos dividendos. Mas é de facto assim que se tem comportado o euro face ao dólar neste ano 2021. Vamos ver se esta tendência se mantém ou se vai haver uma recuperação do euro face ao dólar norte-americano. Vamos agora muito rapidamente observar algumas notícias sobre as nossas empresas e vamos cingir apenas a notícias relacionadas com os dividendos. E vamos começar aqui pela EVI, que ao longo deste período veio declarar um dividendo de 1 dólar e 30 por ação e por trimestre, valor esse que está em linha com o valor que vinha sendo pago. Portanto, consideramos este tipo de notícias sempre positivas, uma vez que, embora não se registre aqui uma notícia de nenhum aumento, a verdade é que, não havendo corte nem havendo suspensão de dividendo, consideramos sempre ser uma boa notícia. No momento em que este anúncio foi efetuado, este valor apontava para uma dividend yield de 4,88% na EVI. A administração da IBM veio também declarar o seu próximo dividendo distribuído aos acionistas no valor de 1 dólar e 63 cêntimos por ação, dividendo trimestral, e também em linha com o valor que vinha sendo pago, projetando aqui a yield para 5,46%, portanto, à data do anúncio, o que são valores muito, muito interessantes. Também a AT&T veio declarar o seu próximo dividendo de 52 cêntimos por ação, também em linha com os valores que vinham sendo pagos e com uma yield à data de 6,87%, portanto um valor também muito, muito agradável. Já a Coca-Cola apresentou aqui um aumento de dividendo trimestral, passou de 41 cêntimos para os 42 cêntimos por ação, o que se traduz num acréscimo de 2,4% face àquilo que vinha sendo pago em períodos anteriores. A dividend yield estaria na altura do anúncio, com este novo valor, nos 3,34%. A administração da Altria veio também declarar o seu dividendo para o próximo trimestre,
neste caso, 86 cêntimos por ação, também em linha com os valores que vinham sendo pagos e projetando uma dividend yield para os 7,89%, valores extremamente significativos e que nos deixam naturalmente muito satisfeitos. O mesmo acontece com a ExxonMobil, que vai declarar um dividendo trimestral de 87 cêntimos por ação, também em linha com os valores que vinham sendo pagos em períodos anteriores, e traduz-se no momento do anúncio numa dividend yield de 7,67%. Portanto, rentabilidade muito semelhante na Altria e na ExxonMobil. Por fim, temos aqui o anúncio feito pela American Finance Trust a declarar um dividendo de 21,25 cêntimos por ação para este próximo trimestre, o que dá uma dividend yield de 8,66%. Portanto, no seu conjunto, notícias que consideramos muito favoráveis para uma carteira como a nossa, que é uma carteira de investimento para rendimento através dos dividendos. Vamos agora passar a observar aquelas que foram as aquisições para a nossa carteira efetuadas ao longo deste primeiro trimestre de 2021, ao qual se juntou já a primeira semana de abril. Então, ao longo deste período, adquirimos os seguintes títulos. Em relação à AT&T, 1,02 ações. Da AbbVie, adquirimos 0,28 ações. Da Altria, 0,67 ações adquiridas. Relativamente à Affin, conseguimos adquirir 3,45 ações. Já quanto à Coca-Cola, 0,60 ações. Da ExxonMobil, 0,57. Da Gladstone Investment, 2,60 ações adquiridas. E, por fim, da IBM, 0,24 ações adquiridas neste período. Após estas aquisições, a nossa carteira ficou com a seguinte composição: 2,4 ações da AT&T, 0,7 da AbbVie, 1,65 ações da Altria, 9,17 da Affin, 1,37 da Coca-Cola, 1,66 da ExxonMobil, 6,75 ações da Gladstone Investment e 0,56 ações da IBM. Portanto, a pouco e pouco a nossa carteira vai crescendo e nós gostamos de ter alguns objetivos intercalares que nos trazem um aumento de interesse e uma motivação acrescida. E um deles é tentarmos completar a nossa primeira unidade em cada uma das nossas empresas. Ora, isso já ocorreu em todas elas, à exceção da AbbVie e da IBM, por serem os títulos que têm um valor mais elevado no mercado. De qualquer das formas, estamos com 0,7 da AbbVie e pensamos conseguir chegar à unidade talvez lá para o início do verão. Em relação à IBM, lá para o outono também pensamos conseguir atingir a nossa primeira unidade completa na IBM. Portanto, como dizíamos, a pouco e pouco a nossa carteira vai adquirindo uma dimensão cada vez mais expressiva e mais interessante, e isso mesmo se traduz depois nos rendimentos obtidos através dos dividendos. E por falar em dividendos, podemos observar nesta tabela que os valores recebidos neste período foram os seguintes: 53 cêntimos distribuídos pela AT&T, 40 cêntimos recebidos da AbbVie, 53 cêntimos igualmente recebidos da Altria. Portanto, esta curiosidade, a AT&T e a Altria, com um valor semelhante nas duas empresas neste período. A Affin a representar 89 cêntimos de recebimento neste período trimestral, 36 cêntimos recebidos da Coca-Cola, 82 cêntimos da ExxonMobil, 98 cêntimos da Gladstone Investment e 48 cêntimos recebidos pela nossa participação na IBM. Após estes recebimentos, o valor de dividendos recebidos acumulados por cada uma das empresas é o seguinte: 69 cêntimos relativos à AT&T, 53 cêntimos da AbbVie, 53 cêntimos igualmente da Altria,
89 cêntimos da Afin, 51 cêntimos relativos à Coca-Cola, 1,22€ recebidos da ExxonMobil, 1,20€ da Gladstone Investment e 69 cêntimos relativos à IBM. Quanto aos nossos objetivos intercalares que falávamos há pouco, um deles também é o de atingirmos pelo menos €1 em cada uma das nossas empresas enquanto dividendos recebidos. Ora, isso já ocorreu no caso da ExxonMobil e da Gladstone Investment, está muito perto de ocorrer na Afin, e nas outras também se encaminhará a passos largos para essa meta simbólica. Pensamos que dentro de poucos meses esse objetivo intercalar será atingido. Um outro objetivo meramente simbólico, é certo, mas que também temos por curiosidade definido, é o de, por cada dividendo recebido, termos uma quantia igual ou superior a €1. Temos que dar aqui o desconto para a Gladstone Investment, uma vez que todas as outras empresas têm uma periodicidade de pagamento trimestral e a Gladstone paga mensalmente. Portanto, se ajustarmos esse valor, o objetivo para a Gladstone será de 34 cêntimos por mês. Ora, nesse caso, pensamos que ele será atingido eventualmente já no mês de maio, mais tardar no mês de junho. E quanto às outras empresas, para lá caminharemos, umas mais depressa do que outras, mas contamos também dentro de poucos meses ter um valor igual ou superior a €1 por cada recebimento de dividendo. Então, em termos globais acumulado, o total de dividendos recebidos até ao momento é de €6,26. E poderão vocês dizer, bom, mas €6 e pouco ainda são valores muito, muito reduzidos. Sim, é verdade, mas o que é facto é que eles estão a crescer e a bom ritmo. Quero relembrar uma vez mais que esta carteira tem pouco mais que 6 meses de antiguidade e que o investimento que fazemos é no valor de €2 por dia, e ele tem-se mantido constante, não o diminuímos, mas também não o aumentamos. A esse valor juntam-se naturalmente os dividendos que vamos recebendo e vamos reinvestindo, mas a referência são esses €2, portanto um investimento ao alcance de quase todos. É esse o objetivo, nós demonstrarmos que mesmo para quem tem pouco dinheiro vale a pena investir, e com tempo, com persistência, com disciplina, os resultados vão aparecer. Quero recordar também que este valor de €6,26 já está deduzido da tributação de 15% que é feita nos Estados Unidos. Portanto, 15% porque nós acionamos o mecanismo para evitar a dupla tributação e, portanto, só falta agora o remanescente de 13% para completar a tributação em Portugal, que é de 28%. Portanto, os €6,26 já estão abatidos dos 15% de imposto pago nos Estados Unidos. E, na verdade, sendo pouco, como digo, está a crescer e a crescer a bom ritmo, e era dinheiro, ou é dinheiro que antes não tínhamos, e que neste período de 6 meses, se formos ver, no fundo estamos aqui praticamente com uma média a aproximar-se dos 4 cêntimos recebidos por dia. É muito pouco, sim senhor, é verdade, mas face aos valores investidos e face à antiguidade, já é alguma coisa, e nos próximos tempos esperamos vê-lo crescer, esta média, esperamos vê-la crescer de forma bastante significativa. E por falar em crescimento, se olharmos aqui para este gráfico, podemos então constatar que há uma nítida tendência de crescimento dos valores de dividendos recebidos ao longo dos meses. O mês de outubro, que foi o nosso primeiro mês, não registrou qualquer recebimento de dividendos, o que é natural. Depois, em novembro, registramos 38 cêntimos, em dezembro já passamos para os 89. Em janeiro de 2021 atingimos €1,60, o nosso mês mais forte até agora. Depois, em fevereiro, €1,16, em março €1,57 e não passou o janeiro porque a nossa corretora atrasou-se um pouco a depositar na nossa conta o dividendo da Coca-Cola, que deveria ter entrado em março, e seria, portanto, o mês mais forte até agora. E em abril, que tem ainda poucos dias, já levamos aqui registados 66 cêntimos de dividendos recebidos.
Portanto, podemos constatar aqui duas coisas: uma clara tendência de subida e também o facto de o nosso mês mais forte é normalmente o terceiro mês de cada trimestre. E isso acontece porque nós temos investimento em 8 empresas. Duas delas pagam no primeiro mês do trimestre, duas pagam no segundo mês e três pagam no terceiro. Uma paga mensalmente, portanto, em termos globais, temos três no primeiro mês, três no segundo e quatro no terceiro. Daí que, tendencialmente, o terceiro mês de cada trimestre será o nosso mês mais forte. Atendendo a esta distribuição irregular dos pagamentos das empresas pelos vários meses do trimestre, é mais justo e faz mais sentido até que façamos uma comparação por trimestre. E o que nós podemos ver aqui é que no quarto trimestre de 2020, que foi o nosso primeiro trimestre de atividade, recebemos 1,27€ e no primeiro trimestre de 2021 aumentámos esse valor para 4,33€, portanto um aumento em termos percentuais bastante significativo. No segundo trimestre de 2021, que tem ainda poucos dias decorridos, já temos então 66 cêntimos recebidos. Para terminar esta análise, olharmos só então para os valores anuais. No ano 2020 recebemos 1,27€ e no ano 2021 vamos já com 4,99€. Vamos agora passar a ver qual foi o comportamento das nossas empresas no mercado neste período já decorrido do ano de 2021. Bom, à semelhança do que ocorreu na globalidade do mercado, também em todas as nossas empresas se verificou uma subida no seu preço neste início de ano, portanto neste período decorrido desde o dia 1 de janeiro até ao final da passada semana, portanto ao dia 9 de abril. Umas de um modo bastante mais significativo do que outras, o que é natural, e é isso que vamos agora passar a ver caso a caso. Começando pela EBVI, o que nós vemos é que neste período a cotação desta ação não variou, apesar de tudo, muito. Apesar das flutuações ao longo do tempo, nestes 3 meses e picos, a verdade é que entre o início do ano e a cotação de fecho na passada sexta-feira, a variação foi apenas de 27 cêntimos, o que equivale a 0,25%. Sendo, portanto, que a EBVI encerrou a semana a cotar a $107,58. Passando agora para a Altria, o comportamento foi bastante diferente. Temos aqui uma clara tendência de praticamente constante subida, com um aumento de preço de $9,9 neste período de tempo, o que equivale a 23,8%, a projetar a cotação desta ação para os $51,50. A Affin, com um comportamento também semelhante ao da Altria, uma subida de $1,86 neste período, equivalente a mais de 24%, e com a cotação de fecho na passada semana nos $9,56. Já por seu turno, AT&T, como também é seu apanágio, com flutuações muito mais contidas na sua amplitude e, portanto, embora registre uma subida neste período de tempo, ela traduziu-se apenas num $1 de valorização e que equivale a 3,44%, estando nesta altura a ação a cotar ali rentinho aos $30. A Coca-Cola com uma variação um bocadinho maior, mas ainda assim também relativamente contida. Foram 4% de aumento nestes últimos 3 meses, a corresponder a um acréscimo de $2,09 por ação e a cotação no fecho da semana nos $53,18. A ExxonMobil, uma das que mais flutuou neste período, dentre a nossa carteira, uma subida superior a $10, equivalente a cerca de 23%, e a trazer a ação dos $45 para os $55,89 no fecho da sessão da passada sexta-feira. A Gladstone Investment com uma fortíssima subida de mais de 27% e o equivalente a $2,91, praticamente constante ao longo deste período. A
apesar de mais recentemente com subidas mais significativas, e portanto a fechar agora a última semana a cotar nos 13 dólares e 41 cêntimos. Por fim, a IBM um pouco mais contida também na sua variação de preços, aqui numa parte inicial, inclusivamente a descer bastante, foi após a apresentação de resultados que não foram muito bem recebidos pelo mercado, e depois agora a recuperar bastante aqui a partir de o início de março, mais ou menos dos 120 dólares, para chegar agora aos 135 dólares e 73 cêntimos, com que fechou na passada sexta-feira. Neste período subiu 7 dólares e 20, o equivalente a 5,6%. Vamos ver agora a panorâmica geral da nossa carteira. Podemos então observar que a nossa carteira tem um valor de mercado atual de 548,64 € para um total investido de 464,24 €, o que se traduz num retorno positivo de 84,34 €, ou seja, 18,17% de valorização. É preciso não esquecer que nestes 464 € estão incluídos os dividendos recebidos e que vamos reinvestindo e, portanto, na realidade, face aos montantes depositados, este retorno é ainda superior. Em termos de dividendos recebidos, como vimos há pouco, o total está em 6,26 € e já foram totalmente reinvestidos de acordo com a nossa estratégia. Em relação ao nosso target simbólico dos 10.000 €, estamos agora com 5,49% deste caminho já percorrido. Ainda só mais uma curiosidade relativa ao recebimento dos dividendos. Se bem se recordam, nós demoramos 70 dias até atingirmos o nosso primeiro euro recebido. E depois demoramos 36 dias apenas para atingir o segundo euro, e 16 dias para atingir o terceiro e mais 19 para atingir o quarto. E é isto que nós esperamos. Se tudo correr bem, esperamos incrementos cada vez mais significativos em intervalos de tempo progressivamente mais reduzidos. Para terminar, vamos então ver a posição de cada empresa dentro da nossa carteira. Então, começando pela Coca-Cola, podemos observar que atualmente a nossa posição tem um valor de mercado de 61,17 € e apresenta uma valorização face ao nosso preço médio de compra de 5,4%. Avançando para a ExxonMobil, o valor de mercado atual é de 78,03 € e uma valorização muito significativa, superior a 34%. A AT&T, com um valor de mercado de 60,68 € e uma valorização um pouco mais contida, de 4,6%. A EBVI, com um valor de mercado de 63,52 € e uma valorização de cerca de 9,5%. A IBM a apresentar uma valorização ligeiramente superior a 10% e um valor de mercado de 64,18 €, com uma valorização superior a 13 € e um valor de mercado de 71,45 €, temos a Altria, o que representa então aqui um acréscimo de 23% face ao nosso preço médio de compra. A Gladstone Investment, com um valor de mercado de 75,86 € e uma valorização perto de 31% face ao nosso ponto de entrada, ponto médio de entrada. E por fim, a Affin, com um valor de mercado de 73,61 € e uma valorização perto de 16 €, o que corresponde a cerca de 27%. Pensamos, pois, que poderemos considerar o balanço positivo. Vamos ver como decorrem estes próximos tempos. Nós continuaremos esta nossa caminhada com dedicação e persistência. E pronto, era isto no essencial o que tínhamos para transmitir. Por agora está tudo. Bons investimentos, divirtam-se e até à próxima.